do sexto ano. Hoje, na nossa aula de história, o que é que a gente vai abordar e o que a gente vai utilizar de material. Vamos entender como foi o desenvolvimento dos povos dentro do nosso continente americano, ou seja, a chegada desses povos. Foram coletores, caçadores, os nômades, que a gente vem estudando desde o começo do ano com relação à evolução humana dos australopitecos, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens e os Homo sapiens sapiens, se deslocando dentro do nosso território mundial, inicialmente continente africano, depois se espalhando para a Europa e a Ásia e sucessivamente para a América e Oceania. Vamos entender no continente americano porque é o continente que o nosso país está localizado, o continente que a gente habita, que é a América. Então, para iniciar, vamos para a nossa chamada. Bora lá. Adley, Amanda, André Vitor, Beatriz Franco, presente, Bruno, Emanuel, Gabriel Sá, presente, Júlia Muniz, Lia Bárbara, presente, Lia Maia, Manuela, Maria Júlia, Matheus, presente, Matheus Ricardo, Pedro Augusto, Pedro Augustus, Pedro Lucas, presente, Ravi, presente, Yasmin Costa, Yasmin Moreira, presente, André Ribeiro. presente, Então, vamos lá. Acompanhando no livro e fazendo as marcações importantes. Nós temos o seguinte no livro de vocês. Povos nômades, caçadores e coletores, página 63. Eu vou começar a ler e aí, mediante a leitura, vou pedindo para alguém continuar e vou explicando. Então, vamos lá. Independente de qual tenha sido a data exata da chegada do ser humano à América, ou seja, ao nosso continente, e de quais rotas eles tenham percorrido, é certo que quase todas as regiões do continente estavam habitadas por volta de 10 mil anos atrás. Ao longo de milhares de anos, as inúmeras sociedades que povoaram a América desenvolveram modos diferentes de organizar sua vida. Peraí. Vai lá, Bia. Então, recapitulando o que estamos fazendo aqui na leitura, segundo parágrafo fala o seguinte, vamos lá mais uma vez. Ao longo de milhares de anos, as inúmeras sociedades que povoaram a América desenvolveram modos diferentes de organizar sua vida economicamente, politicamente e socialmente. Aí a gente vai parar aqui a leitura e relembrar um pouco do que a gente já estudou de conteúdo. Vimos lá na era do Paleolítica e na era Neolítica que as atividades elas eram praticadas diferentes pelos povos. Na era Paleolítica, eles eram nômades, eles viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos. Já na era Neolítica, eles eram sedentários, moradia fixa, além dessas três atividades, caçar, pescar e coletar frutos, eles também praticavam outras atividades. A agricultura, que era o plantio, criação de animais, que era o pastoreio, e a comercialização, a troca de sementes. Então, tinha aí já, grandes atividades econômicas sendo exploradas. Continuando o segundo parágrafo,
da página 63. Apesar das diferenças, também havia muitas semelhanças, principalmente entre sociedades que viviam próximas umas das outras. Que semelhanças eram essas? Eles viviam em grupos, olha lá na era neolítica, viviam em grupos, homens e mulheres tinham funções diferentes, os homens eram responsáveis pelas construções das casas, pela segurança, as mulheres eram responsáveis por praticar atividade econômica, o plantio, criação de animais e cozinhar. Então já tinha tarefas definidas para cada grupo. Terceiro parágrafo. Os primeiros americanos se organizavam em grupos reduzidos. Eles praticavam a caça, a pesca, a coleta de frutos, raízes e deslocavam-se constantemente em busca de alimentos. A vida nômade desses grupos explica a difusão, ou seja, a separação dos artefatos de pedra pela América. Armas parecidas com as descobertas nos sítios arqueológicos de Clovis, que a gente já estudou em aulas anteriores, por exemplo, foram encontrados no México e em áreas da América Central. Então, foram objetos, foram fatos, foram pedras, foram ossos, objetos desenvolvidos na época dos nômades, na época dos paleolítica, na época sedentária, moradia fixa na era neolítica, onde eles começaram a habitar o continente americano e dali, com o passar do tempo, foi ficando vestígios. E a sociedade, no seu processo de desenvolvimento, de exploração, precisando construir naquela área, descobriu esses artefatos antigos. Assim, toda aquela área ficou preservada, ficou sendo conhecida como sítio arqueológico. Não pode ser modificado, não pode ser construído, porque faz parte da nossa história. Até os nossos 3 parágrafos, vamos marcar os pontos importantes. Antes disso, vamos lá. Júlia, bom dia. Júlia Muniz, bom dia. Júlia. Oi. Júlia? Então, os pontos que a gente vai marcar, página 63, mais uma vez. Bora lá. Segundo parágrafo, o que é que vocês vão marcar? Sublinhar, passar um traço embaixo. Marquem aí, ó. Ao longo de milhares de anos, as inúmeras sociedades que povoavam a América desenvolveram modos diferentes de organizar sua vida, economia, política e sociedade. Marquem isso aí. Oi, Beatriz. Tia, pode marcar com o marcador? Pode, foi o que eu mencionei no começo da aula. Podem fazer com lápis, podem fazer com marca-texto, mas a orientação é fazer com lápis, porque se for vender o livro depois, não tem problema, tá bom? Ô tia, é de ao longo de milhares de anos até aonde mesmo? Social. Ok. Terceiro parágrafo, vamos lá. O que é que Tia, vocês vão marcar? pode repetir, que eu não consegui ouvir. Segundo parágrafo, ao longo de milhares de anos até a palavra social, que eu fiz a leitura com vocês. Terceiro parágrafo, vamos lá. Vocês vão marcar. Os primeiros americanos se organizaram em grupos muito reduzidos. Eles praticavam a caça, a pesca, coleta de frutos e raízes. Até aí. Pronto? Pronto. Bora continuar o texto. Quarto parágrafo. A senhora pode Leitura. repetir? Oi, Beatriz. A senhora pode repetir? Do terceiro parágrafo? É? Sim.
você vai marcar os primeiros americanos se organizaram em grupos muito reduzidos, ou seja, eram grupos de 20 a 30 pessoas, que a gente já viu isso no decorrer das aulas. Aí vai marcar também, eles praticavam a caça, a pesca, coleta de frutos e raízes. Até aí. Agora a gente vai continuar a leitura. 4º parágrafo. Não é para marcar agora, é para acompanhar a leitura. A grande quantidade de pontas de lanças feitas de pedra, encontradas na região de Clovis, o sítio arqueológico de Clovis, sugere que seus habitantes eram basicamente formados por caçadores de grandes mamíferos, ou seja, os mamutes, pela questão, eles conseguem identificar pela questão de quê? Das ferramentas das lanças que foram encontradas. Então, na visão dos pesquisadores, ali habitavam nômades e animais que tinham o quê? Uma grande proporção, um grande tamanho. No entanto, eles também praticavam coleta de frutos e de recursos de rios e lagos. Olha a atividade agrícola aqui utilizada. Além da pedra, outros materiais como ossos, madeira, fibras vegetais e peles eram utilizados na confecção dos abrigos, casas, vestimentas e instrumentos de trabalho. Esse 4º parágrafo que a gente está lendo, a gente reforça mais uma vez o que estudamos na era paleolítica e na era neolítica. Paleolítica, eles viviam em grupos bem pequenos. Sua atividade praticada era caça, pesca, coleta de frutos. Eles eram nômades, se deslocavam dentro do território. Inicialmente, suas casas eram as cavernas, para eles se abrigarem pela questão do frio. Depois, eles foram construindo com madeiras e peles de animais. Depois, madeira, pele de animal e folhagem. Na era neolítica, eles deixaram de ser nômades, passaram a ter moradia fixa e suas casas já foram construídas de formas diferentes, com pedras, barros e madeira. E os grupos já eram o quê? De 20 a 30 pessoas. E as águas dos rios e dos lagos ajudavam a praticar a agricultura, ajudava para o seu alimento, para o seu sustento e também para criar os animais. Então, a gente vê aqui que os modos de vida dos nossos antigos ameríndios está relacionado com a era paleolítica e está relacionado com a era neolítica. Desse ponto aqui, precisa vocês marcarem alguma coisa? Não. Ô, tia, pode repetir o 4º parágrafo? Eu estou só explicando, não é para anotar nada. Não, é só para marcar o 4º parágrafo, que eu não marquei. Eu não pedi para marcar nada. Ah, então tá. Estou só explicando, presta atenção, se liga. Presta atenção, Gabriel, presta atenção, Gabriel. No 4º parágrafo, precisa vocês anotarem alguma coisa? Não precisa. Por quê? Porque essas informações já faz parte do que a gente viu nos parágrafos anteriores. Certo? Vira o livro agora para a página 64. Bora lá. Continuando a nossa informação. Página 64. Tem coisa para marcar também? Página 64. Continuação. Bora lá. O fim da última glaciação. Posso começar a ler aqui? Pode. Bora lá. Por volta de 10 mil anos atrás, a elevação da temperatura na Terra, ou seja, o aumento da nossa temperatura, provocou o derretimento de grande parte da camada de gelo que cobria o espaço terrestre. O que isso quer dizer? Que antes dessa elevação de temperatura, ou seja, antes de ficar muito quente, o nosso continente americano, a sua maior proporção de terra era coberta de gelo. Então, à medida que foi ficando mais quente, à medida que as temperaturas foram se elevando, o gelo foi derretendo e a área ela foi sendo mais explorada, ou seja, foi aparecendo mais vegetação,
foi aparecendo mais terras para praticar a atividade agrícola, para se desenvolver as comunidades na era neolítica. Então, começou a se expandir a população dentro do continente americano. Nós temos 2 pontos na página 64 para vocês observarem. O primeiro fala o seguinte: o aumento do volume das chuvas e da umidade levou à formação de florestas, destruição das savanas, que eram o habitat desses grandes animais. Se vocês olharem para o livro, abram o livro para ficar a imagem ampla, páginas 64 e 65. Abram o livro de vocês. Nós temos uma imagem. Nós temos aí, ó, representação dos animais da megafauna existente na América. Olhando para esses animais, atualmente, a gente encontra eles dentro do nosso continente americano, todos eles. Muitos deles são parecidos com animais de hoje em dia. Não, olha a pergunta. A gente encontra esses animais do continente americano hoje? Não. Então, eles deixaram de existir. O que nós temos hoje? Animais que foram descendentes deles. De acordo com a ciência, a gente, o ser humano, não é descendente dos primatas? A gente não sofreu modificação? Não foi isso que a gente viu? Aqui é a mesma coisa. Então, com o passar do tempo, eles foram se modificando. Esses que tem na imagem deixaram de existir e passaram a ter novas espécies com características parecidas. Nós temos, por exemplo, aí, ó, o último animal que está próximo da sombra de um homem. Que animal é esse? Ah, o tatu. Tatu, mas a imagem está mostrando ele grande ou pequeno? Grandão. Grande. Então, as espécies nesse período eram espécies grandes. E com o passar do tempo, elas foram o quê, ó? Diminuindo. São todas? Não, nós temos elefantes que ainda são grandes. Mas a gente dentro, analisando os nossos animais. Os elefantes, eles são hoje predominantes na América ou na África? África. Na África. Então, eles deixaram de existir no continente americano. Aí, professora, quer dizer que não tem nenhum elefante na América? Meu povo tem, nos zoológicos, mas não são animais que fazem parte do nosso habitat atualmente. Não são. São difíceis de encontrar, a não ser que você vá no zoológico. Mas se você for na África, ele é solto na floresta, na savana. Então, a América deixou de ter o quê? Ó, savana. Deixou de ter o clima igual o clima lá da África. O clima sofreu modificação. Então, tudo vai se modificando na nossa vida. Como vocês eram ontem, hoje vocês já são diferentes. Apresentam que diferenças? O fio do cabelo, ele cresceu um pouco. O seu cabelo pode ter clareado, pode ter escurecido. Você pode ter aumentado em centímetros, em milímetros, mas só vai perceber isso depois de algum tempo. Então, a gente está em constante modificação. E nesse período era a mesma coisa. Segundo ponto que a gente vai observar, ó, a ampliação das florestas e a redução. A ampliação de florestas e a redução das pastagens do continente americano provocou fome, aumento de disputa para alimento e a extinção de grandes animais. Olha os animais que deixaram de existir. Preguiça gigante, uma das principais espécies, o tatu gigante, que eu pedi para vocês observarem. Então, os animais gigantes, eles deixaram de existir. O que fez com que ocorresse a sua extinção? O próprio ponto informa. Oi. Tem um animal que ele tá atrás do cavalo. A senhora tá vendo? Tô. Qual seria o descendente dele? Hoje seriam os rinocerontes. Certo? Certo.
Continuando. Parecendo uma rubão. Ah, não, é o cavalo. Eu pensei que era o bicho que parecia um tatu. A pergunta da Bia foi: atrás do cavalo, qual espécie hoje seria parecida com esse animal? Eu falei o rinoceronte. Ei. Se liga, Gabriel. Se liga, Gabriel. Acorda. Então, bora lá. Os 2 pontos. Oi, André. O descendente desse que tá na frente do nome do mamute seria o urso, né? Sim. O descendente dele. Sim. Exatamente. Posso continuar? Pode, tia. Alguém tem alguma dúvida sobre os animais? Tia, Oi. Oi, Bia. assim, eu só fiquei com uma dúvida desse que tá atrás do que a senhora disse que é um rinoceronte. Esse daqui, peraí. Esse aqui? Isso. Esse a gente pode associar ele, ó. A gente pode associar ele ao cavalo, à girafa, ao camelo. Só que são animais que a gente não encontra especificamente hoje na América, a gente encontra mais na África. O grandão que fica no lado do cavalo, ele pode ser considerado como urso, né? Pode também. Foi o André que falou, foi do urso? Foi, né, André? Pronto. Não, fui eu. Não, tu tá falando agora, o André tinha falado antes. Ah, Vocês tá. estão desligados, bora lá. Então, o que é que vocês vão marcar aqui na página 64? Os 2 pontos. Os 2 pontos são importantes, então vocês marquem ele. Oi, Ravi. Ravi? Pode perguntar. Nada, é porque eu ia perguntar se a senhora já tinha mandado marcar alguma coisa, porque eu tava... Não. É agora, os 2 pontos, onde tem o ponto 1 e o ponto 2. Vocês marquem eles todos. São duas informações importantes. Tia, é aqui na página Onde começa? um ponto na frente. Peraí, um de cada vez. Vai lá, Pedro. Tia, onde começa com a palavra o fim? Depois 2 pontos. Não, o que vocês vão marcar? Presta atenção. Quando eu digo marcar os 2 pontos, é a frase toda. Primeiro ponto, o aumento do volume até os animais. Segundo ponto, a ampliação das florestas até tatu gigantes. São 2 pontos que eu estou pedindo para vocês marcarem. Tá. Oi, Bia, pode perguntar. É só para marcar os que tem um ponto na frente, né? Isso. É isso mesmo. Tá bom. Pronto. Daí É marcar tudo? Tudo. Pode marcar tudo. Daí a gente vai para a página 65. Podemos? Na página 65? Sim. Bora lá. O início da agricultura na América. A gente viu o deslocamento das pessoas, dos nômades, da evolução humana, era paleolítica e era neolítica. Vimos a questão do aumento da temperatura, derretimento do gelo, extinção dos animais. E agora o início da agricultura na América. Nós temos assim, ó. O fim da era glacial coincidiu no Oriente Próximo com o início da domesticação das plantas. Isso quer dizer agricultura. Na América, acredita-se que o cultivo da terra tenha iniciado um pouco mais tarde, por volta de 7.000 anos atrás. Olha só o que a gente viu até agora. Vimos que os povos na América eram aproximadamente o seu desenvolvimento na América dos povos 10.000 anos atrás. E a agricultura, 7.000 anos atrás. Então, tivemos primeiro paleolítico, caçadores, pescadores e coletores no paleolítico. Então, foi aproximadamente 10.000 anos atrás. Neolítico, com a agricultura, 7.000 anos atrás. Então, tem uma diferença entre eles de quantos anos? 3.000 anos.
3.000 anos de atividade sendo praticada pelo Paleolítico, onde eles viviam só da caça, só da pesca, só coletando frutos, e 7.000 anos já da era paleolítica. Moradia fixa, grupos, construção de suas casas com pedra, barros, atividade agrícola, troca de sementes, o comércio, pecuária, criação de animais, principalmente de ovelhas. Então já era diferente, já tinha um tempo demonstrando quando era paleolítico e quando era neolítico. Segundo parágrafo. Os primeiros produtos cultivados, olha aí a era neolítica mais uma vez: feijão, pimentão, abóbora, tomate e milho, além de algodão utilizado para confecção de tecidos e da cabaça, posteriormente, na América do Sul, cultivando também batata doce e mandioca. Professora, o que é cabaça? Aí no livro de vocês tem do lado a definição? Sim. Fruto da cabaceira, uma planta flutuante encontrada em diversas regiões do planeta. O que a gente vai marcar aqui da página 65? Todo o segundo parágrafo, que está falando dos produtos agrícolas que foram praticados na era paleolítica. O segundo parágrafo todinho, podem marcar. Pronto? Pronto. E aí? Pronto? Terceiro parágrafo fala assim, ó. Com o início da agricultura, em algumas regiões da América, ou grupos humanos tenderam a se fixar, moradia fixa, mais tempo no mesmo lugar, surgindo divisões hierárquicas na sociedade. A população cresceu e formaram pequenos assentamentos urbanos. Vai lembrar mais uma vez do que eu falei lá do Paleolítico. Pequenos grupos, sociedade com divisões hierárquicas, ou seja, homens tinham suas atividades, mulheres tinham suas atividades. Cada um realizava o que era determinado para o sustento de todos. Aqui no terceiro parágrafo não precisa vocês anotarem nada, mas o que é que vocês vão fazer? Lá em cima, onde tem assim, ó, início da agricultura na América, vocês vão puxar uma seta onde tem o nome América e vão escrever, ó, astecas, maias e incas. Entenderam? Fala de novo, tia. Lá em cima, onde tem um título, o início da agricultura na América, onde tem o nome América em negrito aqui em cima, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, onde tem o nome América, certo? Vocês vão puxar uma seta e vão escrever as palavras. Eu vou colocar aqui no chat para vocês. Pra cima ou pra baixo? Pra lado Tanto pra cima. faz. Vocês vão escrever, ó, astecas, maias e incas. Coloquei aí no chat para vocês, ó. As 3 palavras que vocês vão escrever. Astecas, maias e incas. Esses 3 que vocês estão escrevendo são os povos que habitavam a América. Astecas na América do Norte, maias na América Central e incas na América do Sul. Certo? Que a gente vai ver isso no decorrer das nossas aulas. Anotaram? Peraí, tia, pra fazer Sim. Yes. Pronto. Agora eu vou explicar a atividade, que é a página 65. 2 questões. Copiar no caderno e responder no caderno. Nada de resposta em livro. Primeira questão diz assim, ó. Elimine a expressão que não se encaixa no grupo e substitua por outra palavra. A gente já fez em outros assuntos questão parecida com essa, onde tinha uma palavra que a gente tinha que eliminar. Então, aqui entre essas palavras, vocês vão dizer qual é aquela que não tem sentido com a nossa aula de hoje. Caça e pesca, a gente falou sobre ela hoje? E aí? Sim.
A gente falou sobre nomadismo, sobre os nômades. Não. Falou sobre os nômades, paleolítico. Caça e coleta. A gente falou sobre nômades, o nomadismo. E aí? Sim. Falamos sobre artefatos de pedras lá no comecinho do texto, quando ele falou dos vestígios encontrados nos sítios arqueológicos. Sim, que eles até falaram que estavam mamíferos grandes. A gente falou sobre... Presta atenção. A gente falou sobre pintura rupestre. Página 63 tem uma imagem. Olha lá na página 63. É uma pintura rupestre? Sim. Pintura rupestre era paleolítica, cavernas. Eu falei sobre isso? Sim. Mas eu falei só especificamente dos Homo habilis? Especificamente? Não, tia. Não? Então fica aí a dica. Não. Fica aí a dica da primeira questão. Aí ele está pedindo, para eliminar a expressão, ou seja, tirar uma palavra que não faz parte e substituir por outra. Aí vocês podem substituir por qualquer palavra que fez parte da nossa aula. Pode ser, olha os exemplos. Podem ser os animais gigantes. Pode ser os 3 nomes que eu pedi para vocês anotarem no caderno, não, aí no livro. Lá no nome América, que eu pedi para vocês puxarem a seta. Pode ser esses 3. Pode ser as altas temperaturas. Pode ser o derretimento do gelo. Pode ser a agricultura. Olha aí, vários exemplos que eu estou dando que vocês podem substituir. Oi, Pedro. É para mandar a foto ou só para fazer mesmo? Copiar no caderno e responder. Pedro, tu tá prestando atenção à aula? Pedro. Estou explicando desde a hora que eu comecei a ler a primeira questão. Vocês têm que fazer o quê? Copiar no caderno e responder. Eu estou explicando as questões. Se vão fazer atividade, vocês têm que mandar a foto depois, não tem? E aí? Sim. Mandar onde? No Class. Em qual pasta? A pasta que tem o nosso assunto da aula de hoje. Vou colocar lá no Class, tá? Segunda questão. Fala assim, Cite 2 mudanças na América decorrentes do fim da era glacial. Uma ambiental e a outra vida humana. Vocês lembram que eu pedi para vocês marcarem na página 64 os 2 pontos? E aí? Lembro. Eu não pedi para marcar na página 64 os 2 pontos? Sim, eu te pedi. Esses 2 pontos que vocês marcaram, vocês vão reler depois para responder a segunda questão. Ok? Compreendidos? Compreendidos. Essa foi a nossa aula de hoje. A gente fez observações do livro, fizeram anotações, foi feita leitura, expliquei as 2 questões que vocês vão copiar no caderno, responder e enviar a foto lá no Class. Alguma dúvida? Eu só tenho mais uma pergunta, tia. Também pode foto do que a gente marcou? Tipo assim, não precisa mandar foto. Não. Só da atividade, certo? As marcações é para vocês compreenderem o que vão precisar para responder a questão. Não precisa mandar foto de marcação. Alguma dúvida mais? Não? Pois a gente vai encerrando a nossa aula por aqui. Uma boa manhã, resto de manhã a todos. Aproveitem o seu dia. Assistam as aulas gravadas. Não fiquem sem assistir. E até a nossa próxima aula. Até, tia. Nossa próxima aula é Tchau, tia. amanhã. Tchau. Não, até.